Olá, eu sou Valdenor Oliveira, sou natural de Ipirá, uma cidade do interior da Bahia, a 204 quilômetros da capital Salvador. Logo cedo na minha juventude, ainda aos 16 anos, tive um contato com as Testemunhas de Jeová. Naquela ocasião recebi um estudo bíblico e em seguida, aos 17 anos, fui batizado como testemunha de Jeová. Ainda também jovem, aos meus 17 anos, aos 19 anos, melhor dizer, fui designado servo ministerial na congregação das Testemunhas de Jeová. A partir de aí, tive uma vida muito ativa. Me tornei pioneiro auxiliar, pioneiro regular, e aos 25 anos eu fui designado ancião na congregação das Testemunhas de Jeová. Fui muito ativo dentro da congregação das Testemunhas de Jeová. Naquela ocasião, eu viajei por várias cidades aqui da Bahia, pregando e ensinando as crenças das Testemunhas de Jeová. Participei em discursos especiais que as Testemunhas de Jeová promove anualmente. Fui um pregador ativo lá das Testemunhas de Jeová. Mas também criei muitos laços, e entre esses laços teve uma pessoa em especial que se tornou o meu amigo, meu irmão, aquela pessoa que estava no dia a dia comigo todos os dias. E essa pessoa, mais tarde, ela era casada e ela se apaixonou por uma outra mulher. E eu fiquei sabendo, conversei com ele, aconselhei para que ele abandonasse ali, mas não tive coragem, por ser meu amigo, de tomar algumas providências no sentido de repreendê-lo, no sentido de desassociá-lo, algo semelhante. Mas mais tarde os anciões ficaram sabendo do que havia acontecido e me chamaram para poder participar da junta para tomar a posição de desassociá-lo ou não, julgar o caso dele. Eu não me achei apto para aquele momento e disse por quê, porque eu já sabia do que estava acontecendo e os anciões decidiram por desassociá-lo e mais tarde também tomaram a decisão de desassociar também a minha pessoa. Aquela ocasião para mim foi um baque gigantesco. A partir daquele momento eu comecei a beber muito, usar drogas, porque eu entendia que as coisas tinham acabado para mim. Então, naquele sentido, eu botava na cabeça que estava perdido e eu não tinha mais salvação. Então, fazer qualquer coisa, eu dizia bem assim, roubar uma agulha e roubar um caminhão, estou no mesmo patamar. Não existe pecado pequeno ou maior, todos associados, então eu debandei. Mais tarde, eu comecei a conhecer os adventistas do sétimo dia, estudar com eles, né, ali naquele momento. Mas o meu coração ainda falava muito forte o sentimento de voltar para as Testemunhas de Jeová. Algo estava ainda não resolvido. E eu decidi me submeter àquela humilhação. Voltei a frequentar o Salão do Reino das Testemunhas de Jeová. Passei quase 2 anos frequentando as reuniões. Sentava lá no fundo e ninguém sequer dirigia a palavra para mim. Mas eu enfrentei tudo aquilo. Fui readmitido como testemunho de Jeová. Mas as pessoas ali em volta, que eram meus amigos, não eram mais. Me tratavam com uma frieza. Era como que eu estivesse com lepra, doente. Era realmente doía muito. E por fim, eu decidi não mais ser testemunha de Jeová e escrevi uma carta pedindo a minha desassociação. Então, fui dissociado das Testemunhas de Jeová e demorou um pouco mais e eu comecei de volta a estudar a Bíblia com os adventistas.
Mas eu queria lembrar aos que vão ver esse vídeo que a Bíblia não ensina isso. Nós temos passagens na Bíblia que nos deixam muito bem claro como deve ser tratado alguém que pecou. Por exemplo, a do filho pródigo, que está lá em Lucas, no capítulo 15. Ali mostra muito bem claro que o filho, ao regressar à casa do pai, foi recebido com carinho, com uma festa. Mas também em Lucas, capítulo 15, nós temos a parábola da ovelha perdida. E na parábola da ovelha perdida é ainda mais interessante. Por que mais interessante? Porque o pastor deixa as ovelhas que estão bem e vai à procura daquela que está doente e precisando de tratamento. Então, meus queridos irmãos e amigos, aprendi que não é assim que Deus trata um pecador. Deus trata um pecador com amor genuíno. Hoje, sou adventista do sétimo dia. Entendi também outras verdades que ajudaram-me a me libertar de uma só vez de tudo aquilo que me aprisionava. Hoje, sou feliz, graças a Deus. E mostro para os amigos por meio desse vídeo que a palavra de Deus, ele ensina o amor. E o amor é aquele que perdoa, é aquele que vai atrás daquele que cometeu o pecado. Podemos lembrar de Pedro. Pedro por diversas vezes pecou e pecou terrivelmente, mas Jesus o perdoou e o abraçou. Então, estou aqui contando esse pequeno depoimento para mostrar que nós devemos, ao analisar a Bíblia, analisar de uma forma que realmente possamos tirar aprendizados verdadeiros dela. Um abraço a todos e fiquem com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo.